Início da década de 60, o ano 1961, o auge da migração de nordestinos para a região centro-oeste do Brasil. E no dia 25 de janeiro daquele ano foi inaugurado o Terminal Rodoviário da Luz, no meu ver, o mais icônico do Brasil, ou pode até ser o mais icônico do mundo, com sua arquitetura muito peculiar. No coração do centro de São Paulo está aí a gigantesca cúpula do edifício, que ocupava 19 mil metros quadrados. Acompanhe o vídeo até o final e mais uma edição do quadro Viagem de Volta. Roda a vinheta. Ônibus em trânsito. Histórias, curiosidades. Ônibus em trânsito. Com Fabiano. Uma cápsula no tempo. Obra de gênio, nem o maior ficcionista em seus mais estranhos devaneios poderia imaginar uma obra tão grandiosa e pitoresca. O projetista foi o arquiteto Carlos Lemos, inclusive faleceu com 100 anos há 20 dias atrás, ou seja, no dia 8 de agosto de 2025. Nascido em 1925, o arquiteto Carlos Lemos teve não só o Terminal Rodoviário da Luz, como o icônico edifício Copani, entre inúmeras obras de sua autoria. Um projeto gigantesco demandou mais de anos na produção dos painéis de acrílico e da estrutura do edifício, onde podemos observar aqui, bem no centro do coração da capital paulista. Teve seus problemas que vamos mencionar a seguir, porém, no meu ver, deveriam ter mantido isso aí como algo histórico e imexível, porém, não é isso que vamos ver na sequência. Estarão aí no final do vídeo, na descrição, todas as fontes das imagens que veremos. Aqui temos o saguão exatamente dias antes da inauguração, inclusive ali com a faixa de que foi o pessoal aí das forças de segurança fizeram todas as inspeções necessárias para a inauguração deste monumento. A fachada, com sua centena de painéis de acrílico, e logo abaixo, observem comigo o detalhe dos monoblocos 364 ali, aguardando o embarque. Imagina só, pessoal, a, imaginar, pensar, né, em dias como hoje, um terminal desses aí, o fator histórico seria até mesmo um ponto de turismo na capital paulista, porque uma uma fachada como esta, olha, devia ser, para quem chegava ali, devia ser um choque cultural. Penso aí os nordestinos, né? Pessoal aí acostumado com a diferença em um lugar praticamente que não tinha muitas construções vultuosas, imaginar chegar, desembarcar em uma rodoviária com esses painéis belíssimos e uma arquitetura ultramoderna, devo dizer, estamos falando na década de 60. E aí está exatamente o local onde se encontrava a Rodoviária da Luz. Observem ali que estamos falando, essa imagem é da década de 60. Observem comigo a, quantos veículos ali, né? A grande movimentação no local. Uma região altamente, uma densidade
alta de movimentação, que até hoje, na verdade, praticamente o centro de São Paulo perdeu a sua aura, como víamos em décadas anteriores. E falando-se de São Paulo antiga, e não tem como sem ter um exemplar antigo da aviação Cometa aí. O prédio majestoso contava com 19 mil metros quadrados, chafariz, uma decoração bem icônica e vibrante. E já vamos dar uma olhadinha lá dentro. Observem comigo os detalhes da construção modular. Tudo isso aí, creio eu que essa estrutura deve ser em alumínio, pelo que se pode ver, porque o acrílico não tinha um peso. Agora, imagina comigo quando era necessário fazer uma limpeza nesses painéis, o trabalho que demandava. Quantas histórias devem ter sido contadas ali nesse espaço histórico que fica na memória de muitos. Certamente quem teve a oportunidade de passar por aí jamais deve esquecer esses detalhes diferentes. Praticamente um mundo criado aí que não existe mais, né? Como eu mencionei aí, praticamente uma obra de ficção se contasse para alguém, hoje em dia, principalmente para essa última geração, o quanto deve ter demandado de esforços, não só para a montagem de todos esses painéis, mas o desenvolvimento de todo esse conjunto. Com suas bandeiras ali lembra até um centro de convenções, as cúpulas em acrílico logo abaixo, o terminal rodoviário da Luz, durante aproximadamente 2 décadas, foi o principal terminal rodoviário do país. Naquela época, as ligações entre São Paulo e as capitais do Sul e também o Rio de Janeiro eram pontes rodoviárias praticamente, mais propriamente a ligação entre São Paulo e Rio, como, por exemplo, Cometa, Itapemirim e outras empresas Expresso Brasileiro e outras que operavam nesse trecho em sistema de pool, ou seja, adquiria seu bilhete e poderia ser que você viajasse por uma ou outra empresa, dependendo aí, lógico e óbvio, do horário em que você adquirisse os bilhetes, que eram manuscritos, isso mesmo, eram produzidos ali à mão livre. No caso, aquele bloco com vias carbonadas, os mais modernos e os mais antigos ainda utilizavam-se da folhinha de carbono entre uma via e outra, e os tradicionais carimbos com o tipo de serviço executivo ou leito, os quais eram carimbadas as vias que iam com os passageiros, e ali os relógios icônicos, bem semelhantes aos relógios utilizados aqui na rodoviária de Curitiba até hoje. Observem comigo lá no fundo, Penha, Cometa, Pluma e outras empresas reunidas, e está lá todos os luminosos daquela época com lâmpadas fluorescentes, traziam um visual bem bacana, dado a diferença de fontes utilizadas, né, e a qualidade do material empregado. E a bandeira do nosso país, que servia para quem estava lá naquele saguão onde estavam concentradas as empresas de ônibus, e para quem estava lá na parte inferior do terminal rodoviário, as colunas revestidas com pastilhas e também espelhos faziam em que o local se encontrasse uma aura bem moderna naquela época, e para gente que só pôde olhar, só imaginar como eram
magníficos os tempos de outrora. Aquela sensação de que você parece que viveu nessa época, né? Não nos deixa passar em branco observar essa imagem. Olha o detalhe do caixa logo abaixo, onde está o funcionário ali aguardando os clientes. Essa imagem é do ano de 1975 e o terminal rodoviário da Luz se tornou ponto importantíssimo no ano de 1970. Já vamos saber por quê. Aqui você observa comigo em imagem mais recente aí, né? As pastilhas ainda no seu lugar e também as luzes ali de advertência da saída da garagem da Folha. Aqui você observa comigo a única também era uma das participantes no pool, a ligação ponte rodoviária entre São Paulo e Rio. E aí no centro, o icônico e bem diferentão chafariz. E lá embaixo, semear da cometa não podia faltar nesta imagem belíssima. Agora sim, lá embaixo, um turbo jumbo da cometa também se faz presente, em um momento único em que os passageiros, aguardando seus momentos que antecedem a sua viagem ou a chegada de algum amigo, familiar, enfim, poderiam estar ali observando este chafariz, esse ambiente bem iluminado e todo colorido. Foi construído na década de 80, de 60, mas traz para a gente muitos elementos da década de 70, que foi uma década bem colorida. Mas a imagem aqui é em preto e branco, mas já dá para notar aqui, rapaz, a dificuldade, de acordo com informação na própria internet, levavam mais de 1 hora e meia para percorrer aí 100 metros para conseguir chegar até as plataformas. E com esse tipo de situação, o terminal acabou tendo diversos problemas, principalmente em datas festivas, feriados e finais de ano. Ou seja, já foi o terminal com uma construído em um local um pouco inadequado devido às diversas aí como o Júlio Prestes, Glicério, outros terminais de ônibus faziam com que a concentração fosse enorme. E nessa época, finalzinho dos anos 60, a rodoviária da Luz contava com um movimento de 2.500 ônibus por dia. Isso mesmo. Observem ali comigo. Pastelaria e o patrocínio, ou melhor, o anúncio das panelas de pressão Clock, a taça da cozinha. Por que a taça da cozinha? Porque essa imagem é do ano de 1970, ano de Copa do Mundo e a seleção brasileira no seu auge. Olha o detalhe ali, rapaz. Serviços empresariais. Precisava de diversos colaboradores ou funcionários, né? Datilógrafos, cronometristas, retificadores, enfim, vigilantes e zeladores ainda tem hoje em dia, mas datilógrafo e cronometrista tem na Fórmula 1, né? São algumas funções que sabe-se lá o que é que faziam nessa época. E aí está mais uma imagem. Observem o detalhe dessa iluminação. As fontes utilizadas ali não tinham padrão definido, né? Expresso da sorte. E o look exatamente dos anos 70.
E a visão que se tem em um dos dias movimentadíssimos no terminal rodoviário, onde se tinha a liberdade de descer por qualquer uma das escadas e ficar próximo de qualquer um dos veículos. Devia ser uma muvuca em momentos ali, principalmente pessoas com mais dificuldade ou idosos, né, perderem seus ônibus ou descerem longe do seu local de embarque, e com isso causando transtornos gigantescos. Como não era época de mimimi, dava-se um jeito e vida que segue. Lá de cima, você pode observar ali cometa reunidas, não sei se é Danúbio Azul lá na frente, atrás um Única e a numeração bem bacana, também de acrílico iluminado com os números das plataformas. Eu até tenho curiosidade, se alguém souber quantas plataformas de embarque tinha o terminal, coloca aí nos comentários. Lá em cima, a gigantesca agência de venda de passagens da empresa Pássaro Marrom. Mais uma imagem que se temos aqui de um exemplar do Ciferal, monobloco Mercedes, Nilson Diplomata, entre outros, que eram figurinhas carimbadas ali. E estranho que se um atrasasse, o que estava atrás tinha que aguardar, pois não havia espaço para fazer uma eventual manobra aí de sair antes que o companheirinho da frente efetuasse seu embarque. Imagina como seria o controle aí desses horários. Deveria ter, é bem complicado. Era uma estação rodoviária que não possuía nenhum tipo de climatização. Devia ser quente também o sol direto nesses painéis. O amplo, gigantesco salão de passageiros lembra bastante o salão de rodoviárias americanas, né, norte-americanas, como queiram. Também a diferenciação aí dos bancos, todos eles em madeira. Olha só, meu amigo, provavelmente isso aí era uma peça moldada única, madeira nobre, e as cadeiras de plástico ali rodeando as colunas vão nos mostrando os detalhes de arquitetura dos anos 60. Aqui você tem mais um salão de embarque bem bonito, né? Uma estrutura invejável até mesmo em dias de hoje. E o relógio marca aí 10 horas e 16 minutos. Não se sabe de que dia, mas a iluminação desse salão ali, antigamente aqui na rodoviária tinha alguns pontos com essa característica e algumas rodoviárias também, que eu tenho recordação, aqui no Paraná, eram provavelmente aí, vou dizer, eram inspiradas pelo que se via na Rodoviária da Luz. Tempos que passaram, vidas que passaram por aí, muitas histórias, com certeza, lembranças para aqueles que tiveram a oportunidade e saudades aí de parentes, entes queridos que acompanhavam nos embarques e desembarques por essa verdadeira história do município de São Paulo e do nosso país. Jamais haverá algo tão grandioso e diferenciado como esse. Lá na frente eu comentei, no início do vídeo, sobre a década de 70 que essa rodoviária foi um marco, foi o primeiro local público a receber aparelhos de TV coloridos, onde puderam ser acompanhados os jogos da Copa de 70, Copa essa em que o Brasil sagrou-se campeão. Tantas histórias, lembranças e memórias
Observem aí os diversos carrinhos de transporte de bagagem. Do lado direito, Diplomata 240 Scania 110 da São Manuel. E ali eu não lembro o nome daquele edifício que tem ali no fundo, mas enfim, o edifício está ali até hoje. Agora, imagem mais moderna aí do finalzinho da vida útil da rodoviária. Eu não sei do lado esquerdo se é um enfeite natalino ou o que quer que seja ali, mas enfim, vai, vai não, né? Já deixou saudades, porque no ano de 1982 o terminal rodoviário da Luz foi desativado pelos problemas que mencionamos aqui, apesar de que fizeram inclusive ruas particulares somente para adentrar os ônibus no terminal, mas isso ainda não conseguiu fazer com que ela fosse uma rodoviária que tivesse uma vida útil maior, tanto aí pela condição que mencionamos, mas principalmente pelo fato da má localização em que a cidade cresceu rapidamente e acabou aí sucumbindo a moderníssimo terminal rodoviário do Tietê, que foi inaugurado no ano de 1982. Agora você acompanha as imagens da demolição que, infelizmente, começou aí no ano de 1987, pois após o encerramento das atividades do terminal rodoviário em 1982, no ano seguinte foi inaugurado aí o São Paulo Fashion Center Luz. Era, basicamente aí um shopping de compra e venda de roupas e confecção, como por exemplo os shoppings que encontramos hoje na região do Brás, estado paulista, capital paulista. Porém, com a desativação desse shopping e liberação para demolição no ano de 1990, no ano de 1900, aliás, o ano de 2007, pessoal. A gente está falando aqui sem copiar nada daquilo que a gente leu, entendeu a respeito do assunto. Então, alguma falha, algum erro, nos ajude aí colocando nos comentários. Mas estudei um pouquinho, há muito tempo pesquisa sobre esse terminal, tinha vontade e hoje eu trago esse conteúdo para vocês. Então, em 2007, fechou o shopping center e começou-se o processo de demolição. Eles tinham um intuito de montar alguma coisa ali, mas enfim, após parar de ser rodoviária, já começou aí o início da Cracolândia nesse mesmo lugar. Não é fácil observar essas imagens, pensando aí num momentos, né, que simplesmente do nada eles resolvem desmanchar, destruir tudo, não tem uma memória, né, pessoal? Hoje é um pouco diferente, mas eles não têm uma cultura de guardar alguns objetos de um local tão histórico, belíssimo e diferente como a antiga rodoviária da Luz. Algo bem pensado, porém, projeto bem executado, mas muito mal localizado. Na época, o governador do estado era o Adhemar de Barros. Governador esse que investiu aí em parceria com o município na construção desse belíssimo terminal que hoje só nos restam as imagens, não só imagens físicas, como mentalmente quem teve a oportunidade de estar por aí. Operários trabalhando, enfim, no ano de 2010, finalmente
não restou pedra sobre pedra e somente a história. Do que, na minha modesta opinião, foi o mais bonito, impressionante e indescritível terminal rodoviário de passageiros produzido não só, ou melhor, construído no Brasil, não só nele, como eu creio que não há algo que se aproxime disso aí. Bem diferente, um local alegre, provavelmente, né? Uma região pujante. Ali mais tarde, né, pessoal? Os hotéis que serviam os viajantes acabaram sendo direcionados para outro tipo de público e as famílias se afastaram desse local, um local que tinha toda essa aura, para vocês verem como que é a história. A rodoviária saiu daí porque o movimento era gigantesco e o local não comportou. E mais tarde, a rodoviária foi demolida e o local hoje praticamente não tem concentração de pessoas. Dá para entender? Somente histórias para vocês. Com isso, encerro mais um episódio do quadro Viagem de Volta, hoje contando a história do Terminal Rodoviário da Luz. Icônico, histórico, mensagens e imagens para você de um tempo muito bacana no nosso país. Forte abraço, não esqueça, deixe sua sugestão de pauta aí nos comentários. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e fique ligado. Aqui tem conteúdo da rodoviária de Curitiba, do terminal do Tietê e, na sequência, muito mais para vocês.